Bairro dos Estranhos, de Wilson Frugilo Júnior, parte 2, capítulo 3, O Desespero. Por 3 vezes, Atílio procurou falar com seu Menezes, diretor da empresa na qual trabalhava, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Percebe que, na verdade, a secretária lhe mente sobre a ausência do diretor. Fica sabendo também que Narciso fora despedido, o que lhe causa grande desgosto. Por mais 4 dias, continuou exaustiva à procura de um lugar para Lucinha, mas como das outras vezes, vê-se frustrado nesse seu intento. Nesses últimos dias descobriu que praticamente o fato de estar desempregado impede a matrícula da criança em qualquer lugar. Percebe que aqueles que alegam falta de vagas servem-se desse expediente apenas como desculpa. Então o desespero lhe invade a alma numa porção que ainda não havia experimentado. Sabe que não adianta mais tentar, pois vê a impossibilidade total de conseguir o que procura. O último dinheiro foi gasto com o almoço, que comprara para si mesmo e para a menina naquele dia. O leite que tem em casa dá apenas para a manhã seguinte, e lembra-se também que dali a alguns dias terá que resgatar o aluguel. Meu Deus, implora chorando, ajude-me. Mostre um caminho, uma ideia que seja, para que eu consiga ver uma alternativa para os meus problemas. Não pense em mim, meu Deus, e o Senhor sabe disso. Penso apenas em Lucinha, por favor, e as lágrimas não são contidas. Nesse instante, um pensamento surge-lhe na mente. Não chega a ser uma idealização completa, mas apenas um vislumbre. Não, pensa taxativamente. Isso não, nunca, meu Deus, isso não. Espantara-se com a ideia, pois que por nenhum momento havia pensado nisso, e agora que havia pedido mentalmente uma solução ao alto, ela lhe viera tão rápida e clara. Não, pensa novamente, reagindo à ideia. Não acredito que isso tenha sido uma inspiração nunca. Nunca darei minha filha. Ela não será adotada por ninguém. Nunca abandonarei, nunca. E continua a chorar desesperadamente. Permanece por mais alguns minutos naquele estado e resolve deitar-se, mas como sempre não consegue dormir, de imediato. Quanto mais tenta afugentar aquela ideia, mais vê nela a única solução. Sabe que não tem mais dinheiro e nem tem ninguém a quem recorrer. Como fará para alimentar a filha? Talvez abandonando-a no orfanato, possa acontecer de algum casal adotá-la e dar-lhe uma educação e um futuro. Volta a olhar para a pequena que dorme tranquila ao seu lado. Não, rejeita novamente a ideia. Não posso fazer isso. É a única coisa que me resta e ela não conseguiria viver sem mim. De manhã, prepara o último copo de leite que tem em casa e o serve à filha. Papai, nós vamos ter que andar outra vez hoje? Não, Lucinha. Hoje só vamos passear, responde Atílio, porque mesmo que quisesse sair à procura de alguma creche em outros bairros da grande cidade, não poderia fazer. Não tem dinheiro para pagar as passagens dos ônibus circulares. Nesse dia, pede comida num bairro mais afastado e a alguns quilômetros de distância. Quanta humilhação sofre com isso! Seu coração parece esmagar-se dentro do peito, vendo sua filha sentada na calçada, comendo avidamente aquelas sobras de comida que uma senhora lhes dera. E o mesmo à tardezinha e por mais 2 dias. No 4º dia, resolve pedir em outro local, pois já está tornando-se por demais conhecido e as pessoas começam a negar o auxílio. Porém, nessa nova localidade, nada consegue e a menina começa a reclamar da fome que sente. É então que novamente a angústia o acomete, e quando estão caminhando sem rumo certo por força do acaso, passam defronte de um grande orfanato, onde vê inúmeras crianças brincando felizes e despreocupadas. Deixa eu brincar com elas, pede a menina. Atílio sente um frio percorrer-lhe a espinha. Meu Deus, pensa, será realmente esta a solução? Deixa, papai. Agora não, filha. Venha, vamos sentar naquele banco da praça. Depois iremos comer. A praça fica localizada de frente ao orfanato, e os dois sentam-se onde dá para a menina ficar olhando as crianças, por entre as grades. Atílio deita no banco com a cabecinha apoiada em suas pernas e acaricia-lhe os cabelos. Ao cabo de alguns minutos, a menina adormece. A mente de Atílio ferve de indecisão, ao mesmo tempo que sofre por ver sua filha ali com fome. E num impulso repentino, como alguém que, tomado de grande coragem, faz o inevitável, levado por movimentos quase que mecânicos,
Apanha a menina nos braços e dirige-se em direção ao orfanato. Abre o portão, deposita a menina à porta de entrada do prédio e sai, sorrateiramente para que ninguém o perceba. Na rua olha para trás e com enorme emoção fala baixinho. Perdoe-me, minha filhinha do coração, mas é o que melhor posso lhe oferecer. Seja feliz e que Deus a ampare e proteja. E como um louco, sai em disparada carreira, por entre os transeuntes. Quando o cansaço o impede de correr mais, começa a caminhar, como um autômato sem vida, pelas ruas da cidade. Horas e horas caminha sem direção, e talvez movido por algum instinto, é que chega à sua casa por volta de 3 horas da madrugada. Somente naquele momento, dá-se conta do que fizer e o desespero arrebata-lhe o ser. Sabe na sua maneira de raciocinar que fizeram melhor, mas reconhece que não conseguirá aguentar a separação, chegando à conclusão de que talvez fosse melhor que sua filha se tornasse realmente uma órfã, não só de mãe, mas também de pai. E então friamente escreve uma carta a Dona Berta, mentindo-lhe que tivera de ir com a menina para o norte do país e que não tinha condições de deixar o dinheiro do aluguel. Pede-lhe 1000 desculpas e o seu perdão. A seguir, para que a mulher não desconfie de sua mentira, enche uma mala com roupas e coisas da filha e sai de casa. Caminha por mais algumas horas e, quando raia o dia, posta-se defronte a uma loja de artigos pecuários que sabe vender poderoso veneno para ratos. Esmola por mais algumas horas, até que, juntando dinheiro, consegue comprar um frasco. Durante a sua caminhada, já havia planejado o local da própria execução, mas antes resolve passar pelo orfanato, pois não resiste à ideia de ver a filha pela última vez, nem que seja de longe, mesmo porque não quer ser notado por ela. Durante o trajeto, permanece firme em sua decisão e até mesmo conformado, porque tem certeza de que verá Lucinha feliz e satisfeita, brincando com as outras meninas. Quando chega ao orfanato, diversas crianças estão no pátio arborizado, do lado de fora e por detrás dos altos pinheiros que acompanham internamente a grade, procura ansiosamente pela menina. Vai acompanhando a cerca viva até que ouve vozes. São algumas professoras que conversam com Lucinha. Esta, cabisbaixa e sentada no chão de terra, soluça baixinho. Seus olhos estão inchados de tanto chorar. Você precisa comer, menina. Aqui estará entre pessoas que vão lhe querer muito bem. Vai brincar com as amiguinhas, terá alguns brinquedos. Eu quero meu pai. Soluça e treme o corpinho. Eu quero meu pai. Meu Deus, pensa Atílio. Ela está sofrendo. Lágrimas de desespero e dor percorrem-lhe pelo rosto. Ele vai vir me buscar. Continua a menina, ele gosta de mim. 2 professoras afastam-se um pouco e comentam. Com o tempo ela acostuma. É uma judiação, ela ama o pai. Como pode alguém abandonar a filha? Deve ter sido desespero, Clara. E se ele voltar para buscá-la? Daí levaremos o caso à polícia. A polícia? Perguntou Clara, demonstrando não conhecer o sistema adotado pelo orfanato. Sim, a polícia é o juizado de menores. Se ele a levar consigo, quem garantirá que não a abandonará novamente? Atílio se desespera mais ainda ao ouvir essas palavras. Já havia decidido naquele momento pedir a filha de volta e ver que não será fácil. Meu Deus, o que fui fazer? Olha novamente para a menina que neste momento fica sozinha, pois as professoras afastam-se dela. Lucinha levanta os olhos e olha em redor. Seu rostinho é envolvido novamente por uma grande expressão de desespero, angústia e começa a chorar, debruçando a cabeça nos bracinhos que envolvem o joelho. De repente, levanta-se correndo em direção ao portão principal, gritando: Papai, papai, onde você está? Vem me buscar. Atílio corre, acompanhando novamente a grade em direção à entrada, escondida pelos pinheiros. Nesse momento, uma condução estaciona defronte ao portão e este é aberto, dando entrada ao motorista que carrega em seus braços enorme pacote. Atílio corre mais depressa e chega no exato momento em que a menina sai para a calçada ainda gritando. Quando vê o pai, abraça-se em suas pernas. Atílio ergue e a abraça apertadamente. Papai, papai, me leva com você. Lucinha, minha filha, perdoe-me, perdoe-me. A menina escapou, a menina escapou. Atílio volve olhar para dentro do orfanato e vê a mulher que, gritando, desce as escadarias de entrada do prédio. Antônio, Antônio, pegue a menina.
Atílio aperta a filha ao peito e sai em desabalada carreira, atravessando diversas ruas como um louco, sem dar conta dos veículos que grefeiam ruidosamente para não atropelá-los. Corre, papai, corre! Grita a menina assustada. Exausto, Atílio finalmente para e encosta-se em uma parede, colocando Lucinha no chão. Está ofegante pelo esforço realizado. Nós vamos para casa, papai. Não, meu bem. Vamos passear um pouco. Dizendo isso, pega na mão da filha, começa a caminhar e, num parque arborizado, tenta colocar as ideias em ordem. Estou com fome, papai. Você não comeu nada hoje, não é? Eu estava triste, porque o papai me deixou lá sozinha. Porque queria que brincasse um pouco com as crianças enquanto trabalhava. Pensei que o senhor não fosse mais voltar. Você chorou muito? Chorei até dormir. Nós vamos ficar sempre juntos agora. Por que o senhor correu daquele homem? Ele queria que eu ficasse lá. Eu acho que sim, meu bem, mas não pense mais nisso. Atílio tenta então imaginar um meio de sair dessa situação, mas não consegue descobrir nenhuma saída. Naquele dia, uma família os alimenta com um prato de comida na hora do almoço. À tarde, quando a filha reclama de sono, senta-se em um banco e a aconchega no colo para que descanse. Mais tarde, Lucinha acorda e ficam conversando, pois não tem para onde ir. De repente, Atílio vê, a uma distância de uns 200 metros, um homem e 3 policiais fardados que conversam e apontam para ele. Pegue-no! Grita o que está paisando e começaram a correr em sua direção. Atílio pega a menina nos braços e corre em direção contrária, porém poucos segundos é agarrado. Tiram a menina de seus braços e colocam no chão, para poderem segurá-lo melhor. Solte-me, é minha filha. Fique quieto. Você roubou a criança do orfanato. Não roubei ninguém, é minha filha. A descrição da menina e de suas roupas confere, seu delegado. Solte-me, insiste Atílio. Nesse momento, Lucinha apavorada sai correndo. Atravessa perigosamente uma avenida e mistura-se na multidão. Lucinha, volte. Berra Atílio com desespero. Os policiais, apanhados de surpresa, afrouxam um pouco suas mãos dos braços de Atílio, e este, tomado de angústia no arroubo hercúleo, solta-se e dispara atrás da menina, seguido pelos homens da lei. Não sabe que direção tomar e procura a filha por sobre as cabeças dos transeuntes. Lucinha, Lucinha, onde está você? Pegue no grito delegado. Lucinha continua a correr como um louco e, percebendo que os homens quase o estão alcançando, decide escapar primeiro deles, para depois voltar a procurar a menina. E assim o faz, zigue-zagueando por entre a multidão, dobra várias esquinas à esquerda e à direita, conseguindo por fim despistar seus perseguidores. Exausto e desesperado, encosta-se em um poste e deixa-se ficar abatido. Onde estará minha filha? Ajude-me, meu Deus. Não faça isso comigo. Tenha piedade de mim e ajude-me. Reunindo as forças que ainda lhe sobram, começa a fazer o trajeto de volta, tomando o cuidado de examinar bem as pessoas à sua frente e às suas costas, para não cair novamente nas mãos da polícia. Ajuda-me, Jesus, vai implorando mentalmente, enquanto caminha na esperança também de, por um milagre, avistar o vestidinho vermelho da menina. Quando dá por si, está no lugar onde vira a filha pela última vez. O senhor não viu uma menininha passar por aqui de vestidinho vermelho? Não vi não, moço. Passa bastante gente com pressa por aqui. O senhor não terá aí uma esmola? Atílio afasta-se alguns metros e pergunta a outro homem, que carrega cartaz publicitário nas costas. A resposta também é negativa. O medo começa a invadir-lhe o ser, e num rasgo de desespero começa a perguntar a todos os transeuntes que passam por ele. Minha filha, o senhor não viu minha pequena de vestidinho vermelho? A senhora não viu a Lucinha de vermelho? Por favor, minha filha. As pessoas veem-no como um demente e desviam-se dele. Minha filha querida. E repetindo sempre as mesmas palavras e já sem forças, pelo grande esforço físico e emocional, agacha-se sentando-se na calçada, junto a uma parede. Sua mente está quase que como anestesiada pelo desespero. Apenas consegue desfilar pelo cérebro frases entrecortadas pelos soluços. Antes tivesse deixado minha filha no orfanato. Rosalina, me ajude. Quanto sofrimento, meu Deus, Lucinha.
Ela deve estar assustada, Jesus, desamparada. Rosalina, onde você estiver, me ajude. Ajude nossa filhinha querida. Dizendo isso, tira da carteira uma fotografia onde aparecem Rosalina e sua irmã Eneida, e olhando fixamente para o papel, continua a implorar. Não longe dali, um jovem a caminho de casa é abordado por uma mulher em lágrimas, que lhe pede ajuda. Por favor, moço, em nome de Deus, me ajude. Pensando tratar-se de uma mendiga e estando com pressa, ignora. A mulher corre atrás dele e corta-lhe a frente. Pelo amor de Deus, ajude-me. Pelo amor de Deus, o Senhor é a única pessoa que pode me ajudar. O jovem, vendo o desespero da mulher, resolve escutá-la. Ajude aquela criança, moço, ela está perdida. Pede-lhe apontando para uma menina que na calçada está paralisada no lugar e chora, copiosamente, sem que nenhum daqueles que passam por ela lhe dê a mínima atenção. Quem é a menina? Ajude-a, moço, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Porque a senhora mesmo não auxilia, eu não posso. Em nome de tudo que lhe é mais sagrado, ajude-a. O moço olha novamente para a menina e vê que a criança olha para ele, chorando e estendendo-lhe os bracinhos, como que vendo nele uma tábua salvadora. Volta a olhar para onde estava a mulher ao seu lado e percebe que ela sumiu. Gira em redor de si mesmo e nada vê. Quase não há movimento naquele lado da rua, e não consegue atinar como aquela senhora pôde desaparecer tão rapidamente. Por um instinto que não consegue entender, atravessa a rua e aproxima-se da criança, agachando-se perto dela. O que aconteceu, meu bem? A menina limita-se a chorar e os soluços sacodem seu corpinho trêmulo. Eu quero papai, diz de repente num grande esforço para que as palavras soltem-se de seus lábios. Quem é seu pai onde você mora? Quero meu pai, repete a menina. O jovem olha para os lados sem saber o que fazer e vê na esquina uma mulher que pedira-lhe para cuidar da criança. Espere, minha senhora, grita. Quero falar com você. A mulher apenas lhe dá um sinal para que a siga e desaparece, dobrando a esquina à esquerda. O moço pega a criança no colo e caminha depressa. Chegando na interseção das duas ruas, vira também à esquerda e ainda vê a mulher que acena para ele do meio da quadra. Corre em sua direção, desviando-se das pessoas que naquele horário voltam do trabalho para casa. Quando já está quase próximo do local, percebe que a mulher sumira novamente. De repente, a menina dá um grito e tenta soltar-se dele. Papai, papai, onde? Pergunta o jovem. Lá, meu pai. Continua a gritar, apontando o dedinho em direção ao homem, que sentado no chão olha em derredor, parecendo ter ouvido os gritos da criança. Atílio, ainda com a fotografia de Rosalina e sua irmã nas mãos, quase não acredita no que vê. É Lucinha que vem sendo trazida pelo moço. Lucinha, minha filha, minha filha. O jovem coloca a menina no chão e esta corre em direção ao pai, que a ergue no ar e a abraça, chorando de emoção. Minha filhinha querida, pensei que nunca mais ia vê-la, filha querida. As lágrimas não os deixam mais falar, e beijando a menina chora agora de felicidade. Muito obrigado, moço. Muito obrigado por ter tentado encontrar-me. Foi uma mulher. Começo a responder, olhando para os lados, tentando vê-la. Uma mulher, sim. Uma senhora jovem ainda. Pediu-me chorando que ajudasse a menina e depois fez-me segui-la ao longe até aqui. Mas quem era? Não sei, sumiu. De repente, o olhar do jovem é atraído pela fotografia que Atílio ainda tem nas mãos. É essa mulher, diz apontando para o retrato. Atílio tem um estremecimento. Esta mulher o ajudou a me encontrar. Sim, ela mesma, essa de cabelos curtos. É minha cunhada. Mas se ela sabia que o senhor estava aqui, por que não trouxe a menina? E por que sumiu outra vez? Minha cunhada morreu há alguns dias. Morreu juntamente com minha esposa. Meu Deus! Exclama o jovem empalidecendo. Você tem certeza de que foi ela? Certeza absoluta, afirma o jovem, tirando a fotografia das mãos de Atílio e examinando atentamente. Meu Deus! Ela me atendeu. Pedi para que me ajudasse a encontrar nossa filha e ela enviou Eneida. Escute, seu moço. Não havia uma outra mulher junto dela, esta aqui? Pergunta-lhe a Atílio,
mostrando na fotografia o rosto de Rosalina. Não, só vi essa outra, mas é inacreditável. Muito obrigada, moço. Deus lhe pague, diz Atílio, tirando a fotografia das mãos dele e começando a caminhar em direção oposta, a qual estava indo, deixando o moço estático e boquiaberto no lugar. Atílio não consegue acreditar no que aconteceu e caminha com o retrato das duas mulheres nas mãos. De quando em quando olha para a fotografia e agradece. Deus lhes pague, Eneida e Rosalina. Encontramos nossa Lucinha e sei que agora estão descansando novamente. Fiquem tranquilas, pois farei todo o possível para conseguir proteger Lucinha. Deus lhes pague. Agora sei que a vida não termina com a morte e que vocês estão bem vivas. Estejam onde estiverem, sejam felizes e olhem por nós. Caminham mais um pouco até que a noite chega, e com ela o frio e a fome. Conseguem novamente comida e leite, mas Atílio não sabe onde irão dormir, e a menina treme de frio. Em uma outra moradia, ganha uma blusa para a filha. A mala que trazia quando resolveu passar pelo orfanato ficou lá mesmo na calçada, quando começou a correr. De certo que a teriam recolhido e, por sorte, todos os documentos estavam em seus bolsos. Agora nós vamos para casa, papai. Não, meu bem, estamos muito longe. O papai vai descobrir um lugar para dormirmos. Caminham por mais 1 hora e, já não aguentando mais o cansaço, Atílio decide dormir no primeiro abrigo para carros que encontrar, porém resolve esperar mais um pouco, pois são apenas 9 horas da noite e a maioria das pessoas ainda está acordada. Caminha por mais algumas ruas daquele bairro afastado do centro da cidade, até que uma casa ao longe no fim da rua chama-lhe a atenção, pois contrasta com as demais. Além de ser bastante velha e simples, encontra-se às escuras enquanto as outras todas estão iluminadas. Deus me ajude, é lá que descansaremos, pensa com uma ponta de esperança. Chegando defronte à residência, sente-se mais animado, pois parece mesmo abandonada. Abre o portãozinho devagar e, subindo 3 lances de uma escada, encontra-se frente a uma porta quase que totalmente quebrada. Por um dos buracos na madeira, vê que seu interior está totalmente escuro e sente no ar o cheiro de poeira e abandono que exala lá de dentro. Se eu fosse o senhor, não entrava aí. Um arrepio gelado percorre Atílio, que assustado afasta-se, descendo os degraus, procurando localizar na pequena área coberta que protege a porta quem lhe dirigia a palavra. Não tenha receio, meu amigo. Sou apenas um velho, não faço mal a ninguém, nem poderia. Nesse momento, Atílio consegue visualizar o corpo de um homem idoso, de barbas, que, sentado no chão e recostado a uma das paredes, olha para ele. A luz provinda do poste de iluminação na calçada não consegue iluminar totalmente o desconhecido, pois este encontra-se protegido pelas sombras de uma mureta do abrigo. Não tenha medo, insiste o homem. Como já lhe disse, sou apenas um velho que resolveu descansar um pouco, aqui nesta casa abandonada. Não aconselho a entrar nela, pois está cheia de ratos e pulgas, mas se quiser descansar, aqui tem lugar para nós todos. Vejo que traz uma criança consigo, é sua filha? Sim, responde Atílio, é minha filha e estamos muito cansados, pois venham descansar aqui. Dizendo isso, o homem levanta-se para dar um lugar para Atílio, que consegue então ver o rosto do desconhecido. Este não, mentira, é realmente um velho de barbas brancas e longas. Ao chegar mais perto, Atílio estende a mão para o ancião e só então consegue perceber a brandura e a simpatia que emanam do sorriso, principalmente do olhar calmo e sereno do homem. Iluminado apenas por alguns fracos raios de luz, o rosto do desconhecido parece hipnotizar a atenção. Atílio sente um enorme bem-estar naquele momento. Espere, pede o ancião, abrindo uma grande sacola de couro e retirando de dentro um cobertor que estende em seguida no chão. Deite a menina aqui. Atílio depõe Lucinha por sobre o cobertor e o homem dobra a outra parte deste cobrindo o corpinho da criança. Está começando a esfriar, comenta abrindo novamente a bolsa, donde retira um paletó que estende a Atílio. Vista isto, vai se sentir melhor. Obrigado, senhor, é muito bom.
Agradece Atílio, sentando-se encolhido ao lado da filha, enquanto o velho limita-se a sorrir. Nesse momento, em que Atílio sente-se um pouco mais amparado e calmo, a emoção que conseguira conter até aquele instante transforma-se em lágrimas abundantes e soluços incontidos. Precisa chorar, pois já não aguenta mais o desespero que lhe consome todo o sistema nervoso. O ancião apoia a destra sobre seu ombro e, sentando-se mais perto dele, fala com voz mansa e amiga. Chore, meu filho, isso acalmará. Atílio rompe-se em soluços e lágrimas descem-lhe por toda a face, permanecendo nesse estado por vários minutos, até que quase num desabafo exclama: Meu Deus, muito obrigado pelas dádivas de hoje e continue me ajudando. Já não sei mais o que fazer. Tenho boa vontade, Jesus, e peço apenas um caminho a seguir. Ajude-me a descobri-lo. Mais alguns minutos se passam e o velho dirige-se a ele. Meu filho, não se desespere. Deus nos ama a todos e não vai deixá-lo desamparado. Por que não me conta o que o aflige? Talvez desabafando acalme-se mais, e pode ser até encontremos uma solução para os seus problemas. Atílio não crê que o velho possa fazer algo por ele, pois também deve estar numa situação como a sua, mas ao deparar com aquele olhar límpido, puro e suave do ancião, resolve desabafar os seus males, e começa então a narrar todos os seus sofrimentos, desde que perdera a esposa e a cunhada, sentindo que a cada palavra começa a acalmar-se mais e mais. O velho limita-se a ouvi-lo, e só quando termina a narrativa é que ele se pronuncia com bastante calma e otimismo. Você não deve desesperar-se, meu filho, pois já teve uma prova hoje de que Deus não nos desampara nunca. Mas não sei o que fazer. O que farei amanhã e depois? Fosse por mim, eu me arranjaria, mas tenho minha filha. Já fiz tudo o que pude, procurando uma creche para ela e nada consegui. Como trabalhar nessas condições? Não vejo solução para o meu caso. Acalme-se. A solução será encontrada, vou ajudá-lo. O Senhor vai me ajudar como? Meu filho, responda-me algumas perguntas primeiro. Quero que pense bem antes de respondê-las. Sim, pelo que entendi de sua narrativa, você não tem ninguém a quem apelar nesta cidade, ou seja, amigos, parentes, conhecidos. Certo, parentes não possuem e amigos ou conhecidos são poucos, e sei que nada poderiam fazer por mim, pois além de todos estarem em situação de pobreza, não têm condições para tal, e sei também que não estariam dispostos a isso. Muito bem, quer dizer que nada o prende nesta cidade grande. Você moraria em qualquer lugar e trabalharia em qualquer serviço? O que eu quero, meu senhor, é apenas um trabalho honesto e um lugar para morar, juntamente com minha filha. Qualquer serviço e qualquer lugar. Você acredita em Deus, meu filho? Não saberia defini-lo, mas creio com bastante devoção que ele existe, principalmente depois do que me aconteceu hoje. Pois bem, eu vou lhe ajudar. Ajudar-me como? Existe em uma cidade não muito distante daqui um bairro eminentemente agrícola, que tenho certeza o acolherá e a sua filha se conseguir provar que está bem intencionado. Lá você trabalhará no campo e terá um lar para morar. Meu Deus, isso seria maravilhoso. E como ir até lá, o Senhor já foi até esse bairro? Eu sou de lá. E o que está fazendo aqui nessa situação? Um dia, se Deus o permitir, lhe contarei pormenorizadamente esta minha viagem. Por ora, devo dizer-lhe que saí desse bairro alguns meses atrás com destino ao litoral para cumprir uma obrigação e agora estou voltando. E o Senhor vai nos levar consigo? Se assim o desejar, posso levá-los, porém devo prevenir que lá terá muito trabalho e que a vida naquele bairro é bastante pobre. Porém, pode ter certeza de que terá muita tranquilidade e o respeito de todos os seus moradores. Trabalho não me assusta, e garanto-lhe que ficarão muito satisfeitos comigo, pois também sou bastante acatado e respeitador. Mas como faremos para ir até esse lugar? Quando de lá saí, trouxe comigo dinheiro suficiente apenas para as passagens e alimentação, porém ainda dá com o que tenho para comprar a sua e de sua filha. Meu Deus, quanto lhe agradeço! Que ventura! Deus lhe pague, meu bom homem, Deus lhe pague. Dizendo isso, Atílio começa a beijar as mãos do velho, em sinal de reconhecimento e agradecimento.
Este desvencilha-se de Atílio. Não agradeça a mim, meu filho, e sim a Deus. E quando faremos a viagem? Dentro de 2 dias, pois só existe uma linha de ônibus que passa por essa pequena cidade. Afastado alguns quilômetros dela se encontra o bairro. Devo prevenir-lhe também que, comprando as passagens para você e para a menina, poucos trocados nos sobrarão e teremos inevitavelmente que esmolar para sobrevivermos até o dia da partida. Então não posso aceitar que o senhor gaste esse dinheiro que iria usar para sua alimentação. Meu filho, pense em sua filha e aceite minha ajuda. Tenho certeza de que sobreviveremos até lá. Como lhe agradecer, meu senhor, não tenho palavras. Estarei recompensado, ajudando-e a pobre criança. Oh, meu Deus! E eu que quase cometi uma loucura pensando em refugiar-me na morte. Ninguém tem o direito de acabar com a própria vida, pois ela não pertence ao homem, sim a Deus. E além do mais, você não iria fugir de seus problemas, acabando com o seu corpo. O espírito é imortal. Que felicidade sinto agora! Durma em paz, filhinha. Seremos felizes, tenho certeza. Descanse agora, Tílio, pois os dias que nos separam de nossa viagem certamente serão de grandes sacrifícios. Como é seu nome, meu bom velho? Sebastião. Agora procure descansar. Atílio deita-se ao lado da menina, mas demora algumas horas para adormecer. Tão excitado e contente está com a solução futura de seus problemas. O velho, por sua vez, deita-se também e dorme quase que imediatamente. Capítulo 4. O bairro. Já é noite quando Januário e Olga conversam com o Dr. Fernando a respeito da andarilha. Ela continua insistindo com a ideia de que mora naquela casa, apesar de achar tudo mudado, e continua chamando por Adolfo. E quanto ao bairro dos estranhos, poderemos tentar o que propusemos? Pergunta Januário. Se vocês conseguirem convencê-la disso, tenho certeza de que será o melhor para ela. Já conversamos com o dirigente do bairro, explicamos-lhes tudo e ele concordou em arrumar uma moradia para a mulher, até que se resolva o seu problema, e desde que ela se porte bem lá. Ótimo, então, boa sorte. Obrigado, doutor. Despedindo-se do médico, Januário e Olga entram no quarto do hospital, onde se encontra a andarilha. Quem são vocês? Pergunta a doente, agora já demonstrando um pouco mais de calma. Meu nome é Januário e esta é minha esposa Olga. Gostaríamos de ajudá-la e sabemos como. Basta apenas que a senhora ouça-nos com bastante calma e confie em nós. A mulher concorda, e então o casal conta-lhe como a conheceram na padaria e tudo o que aconteceu até então, além do que procuram convencê-la de que talvez aquela casa não seja a sua, mas sim bastante parecida, e que também a cidade procurada não seja aquela. A andarilha parece recuperar-se um pouco, pois percebe algum fio de esperança. Confio em vocês, mas devo dizer-lhes que não me lembro de nada disso que me contaram. Não lembro de ter andado de cidade em cidade, ou de tê-los conhecido e da viagem que eu teria feito com vocês. Tudo que me lembro é, como já disse, saí de casa, e quando cheguei ao centro da praça começou aquele pesadelo que não consigo entender. Talvez realmente eu tenha perdido a memória quando saí de casa em alguma outra cidade. Tenho andado por muito tempo e, coincidentemente, pela visão de uma casa bastante parecida, eu tenho recobrado as lembranças do passado. Fico alguns segundos em silêncio. E o que vocês acham que eu devo fazer? Olga explica-lhe que, para que não fosse internada em um sanatório, arrumaram-lhe um lugar para ficar em um bairro afastado de sua cidade. Explica-lhe que são pessoas boas que vão tomar conta dela e que, na certa, ajudarão no que diz respeito ao seu problema. Será que eles podem mesmo me ajudar? Acreditamos que sim. Nós mesmos iremos ajudar. Como? Vamos tirar fotos da fachada da casa e de você e enviaremos a várias delegacias de polícia da redondeza. Faremos uma carta para o delegado de cada cidade explicando o caso. Também citaremos o nome de Adolfo. A propósito, qual seu nome e sobrenome de seu marido? Meu nome é Clotilde. Meu sobrenome é Deixe-me. Meu Deus, não consigo lembrar-me de meu sobrenome, nem do meu marido. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Acalme-se, não tem importância.
Nesse momento, adentra o quarto o Dr. Fernando e uma enfermeira. E então, tudo certo, doutor, exclama Olga. Ela já está bem mais calma agora. Está contente com a campanha que iremos fazer e concorda em ir para o bairro dos Estranhos. Bairro dos Estranhos? Sim, Clotilde. Assim que é chamado o lugar onde você vai morar. Mas não se assuste com o nome. Seus moradores são muito bons e caridosos. Essa foi uma denominação que o povo da cidade deu a esse bairro, porque seus moradores possuem uma religião diferente, onde acreditam e dizem conversar com os espíritos. Com os espíritos? Não precisa ter medo. Não tenho medo, já ouvi falar disso. Talvez, quem sabe, eles possam me ajudar. Quem sabe? Vou conceder alta a ela. Podem levá-la amanhã à tarde. Obrigado, doutor. São 3 horas da tarde, quando Januário e Olga apanham Clotilde no hospital e voltam para sua cidade. Chegando lá, passam pela padaria para verificar se está tudo em ordem e rumam ao seguir para o bairro dos Estranhos, que se localiza aproximadamente uns 6 quarteirões de distância da cidade. Atravessam uma pequena mata e chegam finalmente ao bairro, que é formado por cerca de 50 casas dispostas em forma de U, todas voltadas para o centro e cercadas por detrás por alto e cerrado arvoredo. No centro desse semicírculo há um enorme barracão, com janelas altas e uma grande porta que dá para o lado oposto à entrada do bairro. Tanto as pessoas como o barracão são construídos muito simplesmente, onde a pintura das paredes já está bem gasta pelo tempo. Em quase todas as construções, muito reboco já se soltou, deixando diversos tijolos à vista. Defronte do barracão há um jardim bem cuidado e florido, que chega até a contrastar com o resto do lugar. Descem do carro e dirigem-se até uma das casas. Um homem jovem ainda, de cerca de 30 e poucos anos, os faz entrar em uma pequena sala, que apesar de diminuta é muito limpa e adornada com simplicidade. Sentado em uma poltrona e lendo um livro, encontra-se um velho de cabelos e barba brancas, que assim que os três entram, levanta-se e recebe-os com um largo sorriso nos lábios. Como vai, seu Januário? Tudo bem, seu Afonso? Dona Olga? Muito bem, o senhor? Graças a Deus estamos vivendo. Este é o meu filho Armando. O casal cumprimenta Armando e Januário volta-se para seu Afonso. Esta é Clotilde, a senhora sobre a qual conversamos. Muito prazer, minha filha. Cumprimento o velho. Sentem-se. Afonso examina Clotilde detalhadamente. Por alguns instantes e fala-lhe. Fique tranquila, Clotilde. Tomaremos conta de você até que seu problema seja resolvido. Teresa, venha até aqui, por favor. Pois não, seu Afonso. Responde prontamente uma moça vindo do outro cômodo da casa. Esta minha nora Teresa, esposa de Armando. Por favor, minha filha, leve Clotilde até a casa de Conceição. E virando-se para os visitantes. Conceição é uma senhora de idade que perdeu o marido faz pouco tempo e atualmente mora sozinha. Você vai se dar muito bem com ela, Clotilde. Ela já sabe de seu problema e já preparou cama e roupas para você. Vá até lá com Teresa e procure se acomodar da maneira que mais lhe convier. Se precisar de mais alguma coisa, peça a Conceição. Logo mais à noite conversaremos. Muito obrigada, seu Afonso, agradece Clotilde. Em seguida abraça Dona Olga e Januário. Deus lhe pague o que estão fazendo por mim. Muito obrigada. Que Deus a proteja, Clotilde. Amanhã de manhã voltaremos aqui para tirar uma fotografia de seu rosto e depois de amanhã irei até Boiadas para fotografar a casa. Pode deixar tudo por nossa conta. Mais uma vez, muito obrigada. Dizendo isso, Clotilde sai acompanhando Teresa. É bastante estranho o caso dessa mulher, comenta Januário Afonso. Como pode ser? Apareceu em minha casa sem memória nenhuma, apenas procurando a cidade de Boiadas, sem saber o porquê. No caminho lembrou-se de um sítio. Chegando à cidade, achou que seria essa tal de Clotilde que morava naquele sobrado, e que tudo havia mudado na cidade. Talvez a casa onde mora seja parecida com aquela. Até aí tudo bem, mas depois de se assumir totalmente como Clotilde, esqueceu-se de tudo mais, inclusive de nós, só se lembra de sua vida como Clotilde.
Sim, é bastante estranho, concorda Afonso, mas podem ficar descansados. Tudo faremos para ajudá-la. Temos certeza disso, comenta Olga. Janor e a esposa então despedem-se de Afonso e deixam um lugar de volta para a cidade. À noite, já instruída por Afonso, Conceição leva Clotilde até a casa deste e sai, acompanhada pela esposa e a filha do velho, deixando-os a sós. Clotilde, antes de mais nada, quero que saiba que você se encontra entre pessoas amigas e respeitadoras, que tudo farão para ajudá-la no que for preciso. Também é necessário que saiba que este bairro, mais conhecido como Bairro dos Estranhos, possui suas próprias normas de conduta. Por isso, terá total liberdade de escolha entre aqui ficar ou ir embora. Porém, para que fique e para que possamos de alguma forma auxiliá-la, é preciso que conte tudo ao seu respeito, pelo menos o que pudesse lembrar. Seu Afonso, creio que seu Januário e Dona Olga lhe contaram sobre o meu aparecimento na vida deles. Fato que não consigo lembrar-me mais. Sim, contaram-me tudo. Com referência à minha infância, pelo que me lembro, pouco tenho a dizer, pois fui criada em um sítio até os 10 anos de idade. Disse ao Januário que cheguei a reconhecer determinado local, a caminho de boiadas, mas que seria impossível que lá tivesse vivido, porque com respeito ao rio onde já estaria seco, bem antes de eu ter nascido. Lembro-me muito bem que quando criança cheguei a pescar diversas vezes em um rio com meu pai. Dos 10 anos de idade até os 24, morei em uma cidade no norte do país, lá já na adolescência. Clotilde se cala e abaixa a cabeça. Minha filha, se quer que a ajudemos, não esconda nada. Tudo o que disser é importante, por pior que seja. Clotilde fita o velho e vê nele uma grande bondade e compreensão, decidindo então contar tudo sobre sua vida. Sim, bem, como estava dizendo, quando adolescente, tive minhas primeiras noções sobre sexo. E como eu era bonita, mas também muito ambiciosa, descobri que poderia tirar partido desses meus atributos. Então aproveitei-me dessa minha beleza física para ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Não sei se o senhor está entendendo bem o que estou tentando lhe dizer. Sim, estou entendendo. Na verdade, fiz por muito tempo um grande comércio de meu corpo. Aos 23 anos, conheci Adolfo, que namorou-se de mim. Também namorei-me dele. Casamos-nos e fomos morar em uma cidade que, apesar de tudo, acredito, chama-se Boiadas. Hoje, pelo que já vi, creio que talvez, apesar da volta de minha memória, eu esteja enganada quanto ao nome dessa cidade, pois está tudo muito diferente, a não ser pela casa, bastante parecida com a qual eu morava. Essa é a parte que menos eu consigo entender, e que cada vez que penso nisso, minha mente parece entrar em turvelinho bastante confuso. Mas voltando à minha história, fomos morar nessa cidade, onde Adolfo arrumou um emprego de garçom num bar, que ficava no andar térreo do sobrado que alugamos. Fomos muito felizes. Por alguns meses, e o que eu mais temia acabou acontecendo. Não consegui refrear meu desejo por aventuras novas. Foi quando o dono do prédio, percebendo essa minha fraqueza, seduziu-me e passamos a nos encontrar em determinados horários em que meu marido trabalhava. E não foi apenas com o dono do bar que traí meu marido, mas com quase todos os seus amigos e frequentadores daquele estabelecimento. Eu possuía uma irresistível atração para os homens que logo não conseguiam ficar sem me ver pelo menos uma vez por mês. Certo dia, Adolfo descobriu tudo e quis vingar-se de mim, aproveitando-se daquela situação. Fez-me continuar com os encontros, só que desta vez cobrando caro pelos meus serviços, o que fez com que, ao contrário do que eu imaginava, a freguesia aumentasse. Depois de aproximadamente mês e meio, precisamos aliciar e contratar algumas mulheres, a maioria moças ainda, para atender ao serviço. Pouco tempo depois, contraí uma doença que me impediu por alguns anos de ter esse tipo de relacionamento. Passamos então a contratar mais mulheres para atender nossos clientes e hoje somos donos do prédio do bar. Nesse momento, Clotilde começa a chorar convulsivamente. Por que está chorando, minha filha? Afonso insiste mais uma vez. Porque as lágrimas, minha filha, arrependimento? Sim, seu Afonso, arrependimento. Não só pelo que fiz, mas
e principalmente pelo que fizemos algumas moças que trabalhavam para nós. E o que foi que fizeram? Por favor, seu Afonso, não pergunte sobre isso. Nunca terei coragem de contar isso a ninguém. E recomeça a chorar, desta vez de maneira copiosa e convulsiva. Está bem, minha filha. Você não tem ainda condições de narrar esses acontecimentos. Não se torture. Peça a Deus que auxilie. Tenha certeza de que será ouvida e atendida. Calme-se. Clotilde fica algum tempo em silêncio. Quanto a Afonso, deixa ficar imerso em seus pensamentos. Transcorridos alguns minutos, Clotilde olha humildemente para o velho e lhe pede com notada sinceridade: Seu Afonso, por favor, me ajude. Pela primeira vez em minha vida sinto-me arrependida e mesmo, como dizer, enojada por tudo que já cometi. Nunca tive esses sentimentos, mas agora não sei o que acontece. Sinceramente, não consigo entender como pude levar uma vida como a que levei até agora. Sinto-me tão estranha, parece que sou outra pessoa. Tranquilize-se, minha filha. Tudo faremos para auxiliá-la. Tenha fé em Deus, nosso Criador, e verá que tudo dará certo. Seu Afonso, o senhor acredita realmente na existência de um Deus? Você não acredita, minha filha? Não sei. Parece-me nunca ter pensado a respeito. Mas neste momento meus pensamentos parecem ter se modificado e desde ontem tenho pensado constantemente nele. Nas últimas 24 horas, cheguei a pronunciar o seu nome por diversas vezes. O senhor parece ter muita fé. Disseram-me ontem, antes de vir para cá, que os moradores deste bairro seguem uma religião ligada ao mundo dos espíritos. É verdade? Vocês acreditam em espíritos? Sim, minha filha, acreditamos. Todos somos espíritos encarnados neste planeta. Você nunca tinha ouvido falar na existência dos espíritos? Já sim. Para falar a verdade, quando adolescente, cheguei a ir algumas vezes a um centro espírita lá no norte. Mamãe me dizia que os espíritas acreditavam na reencarnação, mas nunca consegui entender isso muito bem. Gostaria de estudar e aprender a respeito? Acho que sim. Penso que é uma religião professada por pessoas que sentem prazer em ajudar os outros só pode ser muito boa. Ainda não entendi, porque vocês estão me ajudando dessa maneira, sem nunca terem me conhecido e principalmente agora que o Senhor já sabe quem eu sou ou fui. Clotilde, todos nós temos os nossos defeitos e as nossas fraquezas, e somente auxiliando uns aos outros poderemos nos livrar dessas mazelas. Quando então poderei aprender alguma coisa a respeito da religião de vocês? Quando você quiser, mas antes devo dizer-lhe algo muito importante com toda a sinceridade. Nós do bairro dos Estranhos possuímos uma religião bastante diferente da que a maioria das pessoas professam, mas devo afiançar-lhe que apesar de seguirmos as normas morais dessa nossa filosofia religiosa, não somos fanáticos. Inclusive, lamentamos qualquer tipo de fanatismo religioso. A essência e a base de nossa crença é o amor a Deus e ao próximo, seja ele quem for. Por esse mesmo motivo, respeitamos todos aqueles que possuem em sua religião esses princípios. Respeitamos, inclusive, aqueles ateus que, sem terem uma crença em que acreditar, ou mesmo temer, seguem seus princípios elevadíssimos de amor fraterno. Conheço pessoalmente alguns que possuem uma vida inteira pautada por conduta que nada mais é do que aquela que Cristo nos legou, mesmo sendo eles totalmente céticos. O rótulo religioso não diz nada e não serve para garantir ao rotulado nenhuma porta aberta aos céus. Nós acreditamos piamente nas verdades que abraçamos e que temos como únicas, porém para nós, eu vou repetir mais uma vez, qualquer religioso que siga os caminhos do bem, indicados por Jesus, possui todo o nosso respeito e admiração. Acreditamos também que cada pessoa é única em seus raciocínios e aspirações, e que cada um deve seguir as verdades que lhe sejam mais próprias e compreensivas. Tudo isso que falei tem por finalidade explicar a você os nossos propósitos, quanto a revelar-lhe a nossa maneira de encarar a vida, quer que seja deste lado, quer que seja do outro, cuja entrada é a morte do corpo físico. Quando nós decidimos auxiliá-la e a recolhermos aqui, por momento algum pensamos em torná-la uma de nossas seguidoras.
Não é nosso esse trabalho de trazer adeptos e nem sair pelos caminhos do mundo, tentando convencer pessoas sobre a nossa religião. Mesmo aqueles que escrevem livros sobre o assunto não têm a intenção de obrigar ninguém a aderir a essas verdades. Eles, com seus sábios ensinamentos, apenas mostram os fatos e provas, sem obscurantismos sofismáticos. Identificam, sim, de maneira bastante simples e direta, os caminhos e pensamentos dessa nossa filosofia religiosa, deixando sempre o livre-arbítrio de acreditar ou não. Por isso, minha filha, se você desejar aprender enquanto aqui estiver alguma coisa sobre nossa religião, teremos enorme prazer em ensinar-lhe o que pudermos. Mas se você não quiser aprender nada sobre o assunto, não se preocupe. Você poderá continuar aqui por quanto tempo quiser, até que sua situação seja resolvida. Nada exigiremos de você, a não ser uma boa conduta. Vocês são muito bons e eu quero aprender sim. Clotilde levanta-se, despedindo-se de Afonso, mas quando está próxima à porta, defronta-se com um espelho pregado em uma das paredes. Parece incrível, mas desde o momento em que viu-se naquela praça de boiadas, não havia ainda olhado em um espelho. Um grito rouco escapa-lhe da garganta, enquanto começa a palpar o rosto com as mãos freneticamente. Não pode ser. O que aconteceu com meu rosto? Não sou eu, não sou eu. Afonso de um salto chega até ela e retira da frente do espelho, fazendo-a sentar-se ainda gritando e sacudindo a cabeça, parecendo querer livrar-se dela. Tenha calma, filha, tenha calma. Clotilde fica olhando para Afonso com os olhos esbugalhados e meneando a cabeça, como a transmitir-lhe a sua incompreensão, sussurra apenas: não sou eu, não é o meu rosto. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Estarei realmente ficando louca? Tenha calma, Clotilde. Tenha calma e me responda. Você acha que esse não é o seu rosto, a sua fisionomia? Tenho certeza. Olhe-se novamente. Não, mas você precisa olhar. Não, não tenho coragem. Venha cá, pede Afonso enquanto ajuda Clotilde a se levantar. Você tem que se olhar, não pode fugir. Não tenho coragem. Suplica ao mesmo tempo em se deixa arrastar de cabeça baixa para a frente do espelho. Olhe-se, Clotilde. Esta, levada pela mansidão do pedido de Afonso, lentamente começa a levantar o rosto, até encontrar-se com sua imagem especular. Fica por alguns segundos mirando-se e em seguida leva as mãos ao rosto e começa a palpar o nariz, os olhos, a boca, as maçãs do rosto, os cabelos. Esse não é o meu rosto, seu Afonso, nem parecido. Talvez alguns traços, mas não é o meu rosto. Além do mais, apesar de reconhecer minha beleza, não sou bonita assim. Esse rosto é mais suave, mais calmo. O que está acontecendo comigo, seu Afonso? Eu me lembro de tudo a respeito, mas esse rosto? Que coisa estranha é esta que está me acontecendo? A cidade de Boiadas tão mudada. Não só a cidade, seu Afonso, mas disse-lhe nada antes a respeito, mas também as pessoas parecem vestir-se de maneira diferente. Nunca também havia visto tantos automóveis e tão diferentes. Afonso fica por alguns momentos pensativo. Clotilde, só uma maneira de resolvermos essa situação. Em primeiro lugar, é preciso que você tente ficar calma e que procure não pensar muito a respeito desse problema, porque passa. Sei que isso vai ser difícil, mas me parece ser o primeiro passo para a sua solução. Creio com bastante convicção que a qualquer momento uma cortina lhe será descerrada e verá então claramente a verdade sobre tudo o que está lhe acontecendo. Mas para isso acontecer, é preciso que esteja com a mente bastante livre, solta e aberta. Vou arrumar-lhe um trabalho para que se distraia e ocupe os seus momentos. O senhor acha mesmo que vou livrar-me desse pesadelo? Tenho fé em Deus que sim, não se preocupe. Você não está sozinha, tudo faremos para ajudá-la. Clotilde abraça o velho e liberta-se um pouco da tensão que a acomete, com um choro silencioso de desabafo. Capítulo 5. Andarilhos. A manhã finalmente desponta e Atílio acorda sobressaltado por não ver mais o velho nem a sua bolsa. Levanta-se de salto e sai para a calçada. Olha para um lado e para o outro, sentindo um terrível medo. Será que Sebastião arrependeu-se de ajudá-los e os abandonou?
Volta para junto de sua filha que ainda dorme tranquila. Senta-se ao seu lado e começa a desesperar-se. Onde estará o velho? Certamente foi embora, pois levou a sacola com ele. Tivesse ido apenas dar uma volta, não a levaria. O que fazer? Pensa amargurado. Antes não tivesse encontrado aquele homem que me alimentou de ilusões. Alguns minutos se passam e já está quase maldizendo o ancião, quando o portãozinho se abre e Sebastião entra, com a sacola pendurada a tiracolo, com um pedaço de pão em uma das mãos e um vidro de leite na outra. Seu Sebastião, o senhor não sabe o susto que levei, pensando que nos tivesse abandonado. Meu filho, nada tema, não vou abandoná-los. Apenas fui pedir numa casa da redondeza um pedaço de pão para nós três e um pouco de leite para a menina. Deus lhe pague, seu Sebastião, Deus lhe pague. Quer que eu acorde Lucinha? Deixa descansar mais um pouco. Quando acordar, vamos nos alimentar e então iremos comprar as passagens. Será uma longa caminhada. Voltaremos para cá à noite. Se não encontrarmos abrigo melhor no caminho, voltaremos. Teremos que pedir comida? Sim, teremos que pedir comida. Passa-se meia hora e Sebastião pede a Atílio que acorde a menina, pois não seria bom que as outras pessoas os vissem ocupando aquele lugar. Explica-lhe que certamente elas o tomariam por vagabundos e que ninguém gosta de estranho perto de suas casas. Atílio concorda e mansamente desperta a criança, fazendo-a comer um pedaço de pão e beber um pouco de leite. Lucinha alimenta-se avidamente. Nós vamos para casa ou vamos passear, papai? Vamos passear mais um pouco. A menina olha acanhadamente para Sebastião. O vovô também vai passear conosco, filha. Você dormiu bem, Lucinha? Pergunta carinhosamente o ancião. Olhe, nós vamos passear por 2 dias e depois iremos para um lugar muito bonito, onde você terá uma outra casa e muitas crianças para brincar. Lá tem bonecas? Tem, filha. E quando o papai começar a trabalhar, vai comprar uma só para você. Que bom! É sábado e já são mais de 8 horas, quando os 3 saem à rua, com destino à agência rodoviária para comprar as passagens. Lucinha caminha no meio dos 2 homens, de mãos dadas. A capital é grande e terão que caminhar por muitas horas. Papai, estou com fome, reclama a menina no colo de Atílio, depois de 5 horas de caminhada atravessando diversos bairros em direção ao centro da cidade. Começa então a bater à porta de várias casas para pedir alimento. A maioria simplesmente nega-lhes qualquer auxílio. Alguns moradores estendem-lhes apenas alguns trocados, dizendo-lhes que ajuntando mais um pouco poderão comprar um pão. Como está difícil hoje, lamenta Atílio. Estou com fome, papai. Precisamos arranjar comida. Não podemos alimentarmos, principalmente a menina, durante 2 dias apenas com pão. Nesses momentos, Sebastião permanece sempre afastado, alegando a Atílio que seria mais fácil apenas ele e a menina conseguir comida. Atílio bate em mais uma porta e desta vez acredita que vai conseguir algo, pois a casa é de construção requintada e rica. O homem de meia idade atende. O que deseja? Será que o senhor não poderia arranjar um pouco de comida para minha filha? Ela está com fome e estou desempregado. Está desempregado, é? Pergunta ríspida e brutalmente o dono da casa. Pois eu penso que o senhor não passa de um vagabundo, que fica usando a pobre da menina para mendigar. Vá arrumar serviço, meu amigo. Trabalho tem em todo lugar, é só ter vontade. Mas, e suma daqui, seu vagabundo, suma antes que eu chame a polícia. Dizendo isso, o homem bate a porta com vigor. Meu Deus! Por que o homem ficou bravo, papai? Por nada, minha filha, ele deve estar nervoso. Acho que ele também não tem dinheiro para comprar comida. Deve ser isso, filha. Deve ser isso. Sebastião, que ouvir os gritos do dono da casa, aproxima-se e abraça Atílio pelos ombros. Não desanime, meu filho. Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Ele foi brutal comigo e na frente da menina. Você deve perdoá-lo, pois ele provavelmente possui problemas íntimos maiores que os nossos. Na verdade, devemos orar por ele. Meu Deus, o que teremos que enfrentar ainda? Tenha confiança. Lá na esquina tem uma casa onde estão reunidas várias pessoas. Pela janela aberta ouve-os falarem de uma campanha beneficente. Devem ser pessoas bondosas e acredito que nos ajudarão. Vamos lá.
esperar que a reunião termine. Dirigem-se então para o local e recostam-se na parede da casa. Está cheirando comida gostosa, papai. Pelo que pude deduzir, são várias pessoas que estão almoçando aí, enquanto planejam um trabalho de assistência aos necessitados. De fato, vários automóveis estão estacionados defronte à moradia, e de onde estão, podem ouvir as conversações entremeadas pelo tilintar dos talheres e pratos. Muito boa comida, exclamam dos presentes. Modéstia à parte, minha esposa é uma ótima cozinheira, mas vamos voltar ao assunto que nos reuniu aqui hoje. Sim, vamos combinar como realizaremos a campanha. Nada como auxiliar os desprotegidos da sorte. Como faremos a campanha para angariar fundos? Penso que devemos realizar algo grandioso e que chame a atenção. Surgir um grande baile lá no clube. Penso que uma quermesse seria o melhor caminho. Não. Um baile dará menos trabalho e não teremos que ficar atendendo barracas. Mas a quermesse certamente dará mais lucro. De minha parte, diz outro, prefiro o baile. Inclusive, poderá ser feita ampla reportagem pelos jornais. E se fizermos uma rifa? Sugere uma senhora. Pelo amor de Deus, detesto ter que vender bilhetes de sorteio. Acho que seria melhor fazermos um estudo do que poderá render mais monetariamente. Não podemos esquecer que temos que realizar algo que não nos tome muito tempo, pois eu, por exemplo, sou muito ocupado. Eu também. Não dou conta nem dos meus negócios. E o que faremos com o dinheiro que conseguimos com a campanha? Penso que primeiro teremos que arrecadar o dinheiro, depois estudaremos onde empregá-lo. Como será gratificante auxiliar o próximo. Por que será que Pedro não veio à reunião? Para falar a verdade, acho que ele se afastou de nós. Afastou-se? Sim. Ele me disse que não pode mais vir às nossas reuniões semanais, porque tem que trabalhar lá naquele orfanato nos fins de semana. Trabalhar? O que ele fica fazendo lá, pelo que sei, fica conversando e brincando com as crianças. Isso lá é trabalho? Já vi tudo. Ele leva um pouco de alimentos também. Ora, isso é problema do governo e não dele. Se ele não for ao almoço da semana que vem na casa dos Moura, nós o excluiremos definitivamente de nossa campanha. Talvez não queira gastar dinheiro e nem trabalhar quando chegar a sua vez de patrocinar o almoço em sua casa. Bem, pessoal, vamos deixar Pedro de lado e marcar a data do evento. Penso que daqui a 6 meses, no fim do ano, estará bom. De minha parte, não concordo, pois estarei de férias e vou viajar. Podemos então realizar no ano que vem, só se for depois do carnaval. Isso mesmo, vamos fazer o baile depois da quaresma. Aprovado. Do lado de fora, Atílio puxa Sebastião. Vamos embora? Acredito que aqui não conseguiremos nada. Vamos esperar mais um pouco, meu filho, quem sabe. Vamos tentar então. Vou tocar a campainha, pois não podemos ficar muito tempo aqui parados esperando. Atílio toca a campainha da casa e uma mulher ricamente trajada vem atender. Pois não? Minha senhora, desculpe a minha intromissão, mas estou desempregado e minha filha tem fome. Será que não poderia arrumar um pouco de comida? A mulher exibe enorme contrariedade no olhar e pede para aguardar alguns minutos. Quem é a Leonora? Pergunto nos presentes dentro da casa. É um pedinte que quer um pouco de comida para ele e a filha. Como esta cidade está cheia de vagabundos, exclama um outro. Penso que a prefeitura deveria fazer alguma coisa nesse sentido. Dê-lhe alguns trocados, Leonora, para comprar pão. Espere, diz autoritariamente uma outra senhora. Será que vocês não percebem que ele não está pedindo dinheiro, só quer um pouco de comida e acha que alimento é o que não nos falta neste momento? Deve ser um vagabundo. Se ficarmos constantemente ajudando essas pessoas, acredito que estaremos prejudicando-as. Desse jeito elas não quererão nunca trabalhar, pois podem comer e beber sem trabalho? Sou da mesma opinião, exclama outro homem. Vocês estão errados em agir assim, interrompeu a mulher. Sei que muitos são vagabundos, mas deve existir também aqueles que realmente precisam. Além do mais, não acredito que alguém entre nesse tipo de vida por livre e espontânea vontade. Se não ajudarmos a todos que nos procuram, estaremos prejudicando os bons, auxiliando a todas as pessoas que nos pedem um pouco de alimento.
Certamente um dia estaremos ajudando um verdadeiro necessitado. Penso que temos que ajudar sempre, confiando nas pessoas que nos solicitam auxílio. E além do mais, não podemos negar alimento a quem tem fome, por pior que seja, principalmente quando esse alguém é uma criança. Estamos aqui ingerindo lauto almoço, numa reunião que visa um trabalho beneficente, e que esta é a melhor hora de começarmos a agir. Dizendo isso, faz 2 pratos de comida e leva-os para fora, fazendo com que Atílio e a menina adentrem o portão para comerem, comodamente à sombra. Atílio, assim que a mulher entra, divide sua comida com o velho. Depois de se alimentarem e sair de volta para a rua, Sebastião comenta com Atílio: tomara que consigam realizar o trabalho beneficente a que estão se propondo, pois senão terão que prestar contas a Deus por todos esses alimentos em prol da campanha. Caminharam por mais meia hora e chegam à rodoviária, onde Sebastião dá o dinheiro para que Atílio compre as 3 passagens. Sobrou alguns trocados e poderemos comprar 1 litro de leite para Lucinha. O senhor é muito bom, seu Sebastião. Vamos voltar agora? Quero colo, papai. Atílio pega a menina e esta deita a cabeça em seu ombro, dormindo quase que em seguida. Pobrezinha deve estar cansada, diz tristemente enquanto caminham de volta. Já são 7 horas da noite, quando começam novamente a pedir comida. Sebastião, como sempre, fica de longe às escondidas, enquanto Atílio apela juntamente com a menina aos corações das famílias. Como acontecera de manhã, recebem alguns trocados e muitas imprecações, conseguindo o prato de comida somente quando são já mais de 8 horas da noite. Chama então Sebastião. Não estou com fome, Atílio. Pode comer você e a menina. O senhor também precisa se alimentar. Vou comer apenas um pedaço de pão. Sinceramente, não estou com fome. Na minha idade, come-se pouco. Não acredito. O senhor não quer comer para que sobre mais para nós e isso eu não posso aceitar. Fique tranquilo, pois estou falando a verdade. Atílio então alimenta-se juntamente com a menina e fica bastante triste e angustiado em ver a filha ter que comer com as mãos, pois a dona da casa deu-lhes a comida em uma pequena lata, sem nenhum talher. Doía-lhe o coração a cena. Sebastião, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos, procura consolá-lo. Não sofra por tão pouco, meu filho. Agradeça a Deus o fato de estar comendo e não desanime, pois logo terá um lar, que se não possui muito luxo, pelo menos será decente. Nesse momento, a dona da casa abre a porta e traz 2 xícaras de café, para ele e para a menina. Muito obrigado, minha senhora, mas será que eu não poderia arranjar alguma coisa para este velho homem, que também passa por necessidades? Velho? Que velho? Atílio então volve olhar para onde estava Sebastião e não vê. Levanta-se, olha para os 2 lados da rua e não consegue avistar ninguém. Onde será que ele foi? Pergunta palermado a dona da casa. Não se preocupe. Se ele voltar, o senhor bate a porta que arranjarei algo para ele. Mas onde será que ele se meteu? Você viu para onde ele foi, Lucinha? Não, papai. Atílio e a menina terminam de comer, tomam um café e, chamando a mulher para devolver as xícaras, retornam à rua. Está preocupado com o paradeiro do velho. Porém, depois de alguns passos, ouve a voz do ancião, por trás de seus ombros. Como é, Atílio? Estava boa comida? Onde o senhor foi? A dona da casa e ele arranjaram alguma coisa. Vamos voltar lá e eu peço para ela. Já disse para não se preocupar comigo. Não estou com fome. Fui dar uma volta no quarteirão enquanto vocês comiam. Continuam a caminhar, e quando passam defronte a um cinema, recebem de um senhor e de uma moça um folheto de propaganda a respeito de uma conferência que seria proferida por um missionário religioso. O convite para a palestra está ilustrado por bonita estampa, Açores que representa o céu e o inferno. Ocupando a metade de cima, diagonalmente, estão pintados flocos de nuvens, com anjos tocando harpas e pessoas felizes, todas de branco, aparecendo em primeiro plano uma mulher, com uma expressão divina no rosto. Na outra metade de baixo, o vermelho contrasta com o azul do céu, e várias pessoas ardem no fogo do inferno, com demônios e criaturas horrendas a supliciá-las numa cena dantesca.
As cores se fundem no ponto divisório dos dois ambientes e as expressões dos rostos são perfeitas. O que você acha desse desenho, Atílio? Pergunta Sebastião. Para mim representa apenas o céu e o inferno. E você acredita nisso? Depois de pensar um pouco, Atílio responde. Possuo algumas dúvidas. Que dúvidas? Nunca tive muito tempo para ler a respeito, apesar de já ter frequentado 3 religiões diferentes, pois sempre me preocupei em encontrar uma para seguir com bastante entendimento e fé. Porém, muitas dúvidas, como já disse, sempre ocuparam minha mente. Acredito, por exemplo, que os bons serão recompensados e os maus punidos, mas não consigo aceitar a ideia de que as pessoas que um dia entregaram-se ao mal sejam punidas eternamente. Tenho certeza de que um dia encontrará respostas para todas as suas dúvidas. Nesse momento o diálogo é interrompido, pois chegam à velha casa que os abrigou na noite anterior e preparam-se para descansar. Servem um pouco de leite à menina e acomodam-na no cobertor de Sebastião. Em suas orações, Atílio não se esqueça de agradecer a Deus por mais este dia. Pedirei também que nos ajude nos próximos, pois anseio intensamente pelo momento de subirmos no ônibus que nos levará até o nosso destino. Por falar nisso, o senhor não poderia elucidar-me melhor a respeito desse bairro para o qual iremos? Tenha paciência, Atílio. Logo você o conhecerá e aos moradores. Como já lhe disse, é um bairro afastado da cidade, onde as pessoas muito se respeitam e trabalham no cultivo de hortaliças que são vendidas na região. Mas vamos descansar agora? Dizendo isso, o velho recosta-se em um canto e cerra os olhos. Atílio, por sua vez, deita-se ao lado da filha e fica admirando-a. Somente agora percebe que aquele rostinho ingênuo, que está todo sujo, e as mãozinhas também, emociona-se com isso, concluindo que a ingenuidade dos pequeninos é uma bênção de Deus, e agradece pela filha boazinha, que só sabe reclamar quando a fome lhe faz doer o estômago. Agradece também pela dádiva que recebeu ao encontrar-se com Sebastião, que certamente lhe proporcionará uma vida tranquila e feliz. Descobre também nesse momento que a maior felicidade para alguém é ter um teto, comida e trabalho digno. Lembra-se da esposa querida que sempre o lembrava disso quando viva. Minha pobre Rosalina, pensa Atílio, você tinha razão quando dizia que a maior felicidade é a paz de espírito. Emocionado e com os olhos úmidos, beija o rostinho da menina, sem perceber que Sebastião observava, de seu canto, com suave sorriso nos lábios. Na manhã seguinte, Sebastião sugere que permaneça em uma pequena praça existente nas redondezas, onde Lucinha poderá brincar até a hora do almoço, quando então pedirão comida. Atílio concorda e saem novamente os 3. Como no dia anterior, o almoço é conseguido à custa de muito pedir e implorar. À tardezinha, porém, acontece algo que marca profundamente Atílio com relação a Sebastião. Estão ainda sentados em um dos bancos da praça, quando a menina percebe qualquer coisa lá pelos lados de uma igreja, do outro lado do parque. Papai, papai, venha ver que bonito. Vamos lá, papai. Vamos lá, vovô. O que é, Lucinha? Lá na igreja, papai, venham ver. Atílio e Sebastião levantam-se e acompanham a menina até o local. Atravessando a rua, defrontam-se com o enorme templo religioso. Pela porta aberta verificam que está sendo decorado para o casamento. Olhe que bonito, papai. Realmente seu interior está repleto de margaridas e belíssimos arranjos estão sendo ultimados. Adentra o ambiente, a menina não cabe em si de contentamento. Vai ter festa, papai. Vai ter um casamento, Lucinha. Quero ficar olhando. Nesse momento, um dos presentes dirige-se a Atílio e pede-lhe que saia, pois está na hora de começar a cerimônia e os convidados já estão começando a chegar. Este prontamente obedece, mas a menina, encantada com o que vê, não acompanha o pai. Vem, filha, pede Atílio já na porta de saída, porém a menina parece não ouvi-lo, deslumbrada com as flores. Sebastião está ao seu lado. Venha, menina, chama rispidamente o desconhecido. Venha, mas que coisa, os convidados já estão chegando. Dizendo isso, parte em direção à menina, que desvencilha-se dele e corre até um canto, derrubando na passagem uma corbelha de flores.
Só quero ficar olhando, choraminga. Lucinha, grita Atílio, venha. Mas a criança, na sua inocência, corre e derruba nova corbelha. Para em outro canto e deslumbra-se com a imagem de uma santa. Parece a mamãe, papai. Vem aqui, menina, grita o desconhecido com raiva. Lucinha não dá atenção a ele e este exaspera-se mais. Agora você vai ver só uma coisa. Dizendo isso, parte novamente para cima de Lucinha. Não, grita Atílio. Apenas Sebastião acompanha o homem, e quando este, raivosamente, abaixa o braço para agarrar a menina pelos cabelos, o velho segura-lhe vigorosamente a mão. O homem dá um grito e fica olhando para a menina que corre em direção a Atílio. Meu Deus! Exclama com os olhos esbugalhados. Que estranha força segurou-me o braço. Nesse momento, Atílio e Lucinha já estão abandonando a igreja, seguidos por Sebastião. No exato momento em que o homem soltou um grito, um padre que estava entrando no interior do templo correu até ele indagando. O que aconteceu, Euclides? O que foi? Um milagre, seu padre, um milagre. Milagre? Que milagre, seu Euclides? Lá fora, Atílio dirige-se a Sebastião. Não estou entendendo nada. O que aconteceu com o homem? Ele falou em estranha força que lhe segurou o braço, mas foi você que o segurou. Ele deve ter se referido ao fato de um velho tê-lo segurado. Não foi bem assim. Acabei de ouvi-lo falar em milagre. Não se preocupe com isso, Atílio. Ele deve ser um louco. Imagine querer bater em uma pobre criança só porque queria ficar dentro da igreja e derrubou umas flores. O homem deve ser louco mesmo. E quanto a você, Lucinha, não desobedeça mais o papai. Quando lhe pedi para sair, você me desobedeceu. Estava tão bonito. Não se zangue com ela, Atílio, isso é coisa de criança. Sentam-se novamente nos bancos da praça. Atílio e Lucinha em um e Sebastião em outro. Atílio, vou ter que ir a um lugar. Agora e não sei a que horas voltarei para dormir. Você não precisa se preocupar. Apenas lhe peço que, se por acaso eu não chegar, lá na velha casa, pegue Lucinha e vá para a estação rodoviária. O ônibus sai às 9 horas da manhã e vocês devem sair de casa lá pelas 2 horas da madrugada para chegarem a tempo. Mas o senhor não vai? Vou, mas posso encontrá-los lá na estação. Ou sim, espero que consiga alimento para esta noite. Deus me ajudará. Nesse momento, um senhor passa por Atílio e dirige-se ao banco em que Sebastião está sentado. E é preciso que o velho saia para o lado e levante-se para que o homem não lhe sente no colo. Estamos combinados então, Atílio, até logo, diz o velho levantando-se e partindo. Até logo. O homem que está sentado ao lado olha para Atílio e pergunta, o senhor falou comigo? Não, eu... Para a frase no meio, não querendo acreditar no que lhe vem à mente, continua. O senhor está vendo aquele velho que está indo logo ali? Velho, que velho? Atílio continua enxergando Sebastião e insiste. Aquele velho que levantou-se do banco assim que o senhor se sentou. Desculpe-me, mas não vi nem estou vendo ninguém, afirma o desconhecido, levantando-se e indo embora, talvez com receio que Atílio fosse louco. Atílio sentiu um frio percorrer-lhe a espinha e milhares de pensamentos lhe vêm à mente, entendendo agora porque sempre que ia pedir comida, Sebastião ficava de longe, sumindo nas esquinas, e porque aquele homem na igreja falara em força estranha. Ele também não vira Sebastião, apenas sentira a oposição que as mãos do velho lhe impuseram ao braço. Meu Deus, pensa assustado, quem será Sebastião? Será um espírito? Já ouvira a narrativa de diversos casos de espíritos que apareciam como se fossem de carne e osso, inclusive agiam no ambiente. Logicamente, só ele e a menina o viu. Sua cunhada não aparecera para aquele jovem, quando perdera Lucinha. Concluiu também que Sebastião desviara-se do homem que sentara-se no banco, apenas para disfarçar, e o tal bairro do qual falara. Nisso ele acreditava, pois fosse quem fosse, confiava em Sebastião, somente não tinha mais certeza se o veria de novo, senão teria que procurar sozinho o bairro naquela cidade. Ao escurecer, começa a caminhar junto com a menina, à procura de comida, e depois de quase 1 hora de pedidos consegue o alimento, indo então para a velha casa que o abrigara há 2 noites. Lucinha deita-se e dorme, porém passado pouco tempo, começa a debater-se ao balbuciar palavras ininteligíveis. Enquanto dorme,
Atílio abaixa-se até ela e constata que está com febre alta e delirante. Meu Deus! Implora o que farei, justo agora que íamos viajar. Cola os lábios na testa da menina e deposita a mão em seu pescocinho. Está ardendo em febre. Que posso fazer, meu Deus, ajude-me. Dizendo isso, começa a acariciar os cabelos da filha e faz uma prece a Jesus para que eu auxilie. Alguns minutos se passam e quase não acredita no que vê, abrindo o portãozinho entra Sebastião. Sebastião, que bom vê-lo de novo. Lucinha está ardendo em febre. O velho aproxima-se da menina, coloca a destra por sobre a cabecinha e cerra os olhos em oração. Permanece muito tempo nesse estado. Atílio ora com devoção e crê que através do ancião irá ajudá-los. Pronto, Atílio, a febre já passou. Atílio levanta-se de um salto, apressando-se em encostar-se na menina. Realmente a febre passou. Olha para o velho com gratidão. Quem é o Senhor? Pergunta mansamente. Quem sou não importa agora. Sua fé curou a menina. Quem é o Senhor? Pergunta novamente, agora em lágrimas. Meu filho, espero que todas as lições por que passou nestes últimos dias façam-no dirigir-se às coisas do alto. No bairro para onde irá, poderá aprender muito e trabalhar bastante em prol dos necessitados. Eu não vou com vocês, pois não é mais preciso. O Senhor não vai? Não. Quando chegar à cidade a que se destina, pergunte a qualquer um como fazer para chegar ao bairro que fica logo depois da velha estrada de ferro. Não será difícil. Chegando lá, procure por um senhor já de idade avançada, a quem chamam de seu Afonso. Conte-lhe tudo o que aconteceu e peça que lhe dê a minha casa, para vocês morarem e trabalham na lavoura. Diga-lhe também que está disposto a estudar, pelo raciocínio e pela fé, as verdades da vida e ele então o ajudará. Nada tema e vão com Deus. Dizendo isso, o velho levanta-se e abraça Atílio, ternamente. Depois beija a menina e sai em direção à rua, deixando Atílio estupefato e atônito. Somente nesse momento, percebe que deveria insistir mais para saber quem na verdade é aquele homem, e sai para a rua para chamá-lo, mas está deserta, pois Sebastião praticamente sumira. Atílio não prega os olhos com medo de perder o ônibus e passa algumas horas lembrando-se do que lhe acontecera nos últimos dias. Como tudo pode mudar de repente na vida da gente, pensa. Vivia feliz com Rosalina, Lucinha e Neida. Quando menos é esperada, a morte rouba minha companheira e minha cunhada. Perco o emprego, quase ponho termo à minha própria vida. Sinto na pele o sofrimento dos desamparados e recebo a ajuda de um estranho, que nem sei se é real. Também nada sei sobre o que me espera. Que bairro será esse? Tenho muita fé em Deus, em Sebastião e vislumbro uma possibilidade de paz e segurança para onde vou. Mas quem será esse homem? Por que não vai conosco para a sua terra? Ajude-o, Jesus, em sua caminhada. O tempo passa, e quando percebe que já deve estar na hora, tenta acordar a menina para caminharem até a estação rodoviária. Porém a criança não consegue despertar, de tão cansada que está, e pela febre que havia cometido. Enrola então no cobertor e carrega no colo, em direção ao seu destino. Passa em frente à igreja e vê o relógio marcar quase 2 horas da madrugada. Caminha devagar, para não cansar-se com o peso da menina, que somente acorda em seus braços, às 7 horas da manhã. Às 8 entra em um bar perto da estação e compra, com os poucos trocados que ganhara na véspera, um copo de leite e 2 pedaços de pão com manteiga, com que se alimentam. Faltando 15 minutos para as 9 horas, o ônibus esperado finalmente estaciona. Atílio sabe que a viagem levará 6 horas e que somente chegará à cidade por volta das 3 da tarde. Já dentro do ônibus percebe, depois de todos entrarem e se acomodarem, que um passageiro terá que fazer a viagem em pé, pois os lugares não são suficientes para todos. Faz então com que a menina acomode-se por sobre suas pernas e convida o homem a sentar-se no lugar dela. Muito obrigado, meu senhor. A viagem vai ser longa. Este ônibus vai direto ao seu destino? Vai. Somente para uma vez em um restaurante que se localiza na metade do caminho. Diga-me uma coisa. O senhor está passeando ou vai para casa? Pergunta Atílio. Vou para casa. Vim à capital apenas para visitar uns parentes. Nesse momento, o ônibus começa a rodar.
saindo da estação rodoviária em direção à estrada. O senhor conhece os bairros que ficam depois da linha férrea? Só existe um bairro lá, é o bairro dos Estranhos. Bairro dos Estranhos, sim. O senhor nunca ouviu falar? Não. Bem, é a primeira vez que ouço esse nome. Apenas sabia da existência de um bairro, localizado depois da linha férrea, e vou tentar arrumar um emprego lá na lavoura. Oh, sim, eles plantam hortaliças lá. Atílio sente um alívio ao saber que realmente existe esse bairro do qual Sebastião lhe falara, mas estranha o nome. Meu amigo, o senhor mora lá há muito tempo? Nessa cidade? Moro há 22 anos. Por que chama o local de Bairro dos Estranhos? Esse nome é muito antigo e foi o próprio povo da cidade que passou a denominá-lo dessa maneira. Na verdade, a maioria das pessoas tem um pouco de medo de seus moradores. Medo? Não se impressione com isso. Os moradores desse bairro são muito bons, mas são todos espíritas e as pessoas da cidade, apesar de muito procurarem consolo e conselhos com eles, têm um certo receio desse negócio de espíritos, principalmente porque os religiosos da cidade vivem dizendo que essa gente rende culto ao demônio e coisas desse tipo. De minha parte não acredito e até fui lá uma vez. E é grande o bairro? Não, deve ter umas 50 casas, mais ou menos. Certa noite um vizinho que ia sempre lá insistiu muito e acabei indo com ele. E até gostei, sabe? Quando lá cheguei, confesso que fiquei com um pouco de medo, mas depois que ouvi eles falarem, fiquei tranquilo. E do que eles falaram, não me lembro bem, pois faz muito tempo. O que sei é que só falaram em Deus, em Jesus e em fazer o bem. E o Senhor viu ou ouviu espíritos? Não. A noite em que fui era só de passes. Passes? Sim, são os benzimentos que eles fazem na gente. E saiba que voltei muito calmo de lá. E o Senhor retornou lá outras vezes? Não, sabe como é? Se a gente vai lá, as pessoas ficam falando isso e mais aquilo e não gosto disso. Além do mais, frequento minha religião, minha igreja, está muito bom para mim. Existem muitas pessoas da cidade que vão sempre lá, mas não são bem vistas pelos outros. Inclusive os prefeitos que passaram pela chefia da cidade já foram muito pressionados para tomar alguma providência contra o bairro, mas nada puderam fazer. Afinal de contas, o bairro fornece todas as verduras para nossa cidade e região e paga em dia os seus impostos. O bairro é rico, então? Sim, não, quer dizer, ganha um bom dinheiro com as verduras, mas uma boa parte é destinada a entidades assistenciais da redondeza e na divulgação das suas crenças. Um povo assim só pode ser bom. Como já disse, são muito bons, mas a cidade os cobre com um manto de mistério e misticismo. Interessante. O resto da viagem passam em silêncio, pois alguns minutos depois Atílio adormece por causa da noite que passara acordado. Agora está mais tranquilo, pois sabe que o bairro existe e que irá encontrar-se com pessoas bondosas. Na metade do caminho, o ônibus para no restaurante e todos descem. Atílio e Lucinha também o fazem, indo primeiro ao sanitário. Ao voltarem para dentro do restaurante, Atílio preocupa-se, pois todos estão comendo alguma coisa e sabe que a menina deve estar com fome. Mal acaba de pensar nisso e a criança lhe dirige um olhar rogativo. Papai, compre alguma coisa para comer. Atílio revolve os bolsos e encontra apenas uma moeda de pouco valor. Volta a olhar em direção à filha e esta lhe sorri. Acho que não estou com vontade de comer nada não, papai. Atílio emociona-se e abraça a menina sem conseguir evitar que seus olhos fiquem marejados. Você é um anjo, minha filha, diz emocionado, fitando os olhos da criança, tão pequenina e já tão compreensiva. Lucinha apenas lhe sorri. Nesse momento, uma mão lhe estende um pedaço de bolo. Pegue, neném, é para você. Atílio ergue os olhos e vê que é seu companheiro da viagem que estende o alimento. Deus lhe pague, meu amigo. Compreendo a sua situação. Aceite também alguma coisa. Obrigado, mas estou sem fome. Por favor, aceite. E dizendo isso, estende a Atílio outro pedaço de bolo. Obrigada mais uma vez e que Deus o abençoe. Atílio sai com a menina para fora do restaurante e sobe com ela no ônibus. Lá chegando, tira um pedaço de papel do bolso e embrulha o bolo, na intenção de guardá-lo para mais tarde. Durante o resto da viagem, finge dormir para poder raciocinar mais um pouco sobre tudo o que lhe acomete o íntimo.
Talvez, pensa, eu possa lá no bairro descobrir quem é Sebastião. O que não consigo entender é porque não veio conosco e principalmente quem é ele. Ensaia também mentalmente o que dizer quando lá chegar e acaba novamente por adormecer, o mesmo acontecendo com Lucinha. Mas algumas horas se passam e acorda sobressaltado. Estamos quase chegando. Informa o vizinho da poltrona. Já. Puxa, dormi bastante. A menina ainda dorme, sim. O senhor parece gostar muito dela. É tudo o que eu tenho. Dizendo isso, fica a admirar a menina, que dorme com serena expressão no rostinho, já encardido de sujeira. O vestidinho também está sujo, assim como seus braços e pernas e os cabelos, enroladinho de gordura e pó. Minha pobre filha, pensa, se Deus quiser, logo tomará um banho, e assim que puder, lhe comprarei um vestido novo e uma boneca.